Na multiaula passada, eu perguntei para que servia uma máquina. Teixo Guedes, para que serve uma máquina? Para realizar trabalho. Transformar energia, realizar trabalho. Ok. Eu preciso de uma máquina para realizar trabalho? Não necessariamente. Não necessariamente. Se eu der um murro no quadro, houve realização de trabalho? Eu não estou isolando o sistema trigueiro-quadro. Se eu estiver isolando o sistema trigueiro-quadro, teria que sair energia de mim para o quadro. Saiu energia de mim para o quadro? Não. Mas saiu energia de mim para outra coisa. Você está escutando isso aqui, ó. Isso é energia. O som é energia. É o ar movimentando. A gente vai ver isso na multiaula de ondas. Então, houve trabalho. Tem alguma máquina aqui? Eu sou uma máquina. Beleza. Então, o que é que acontece com um corpo que recebe energia? Quando eu dou energia a um corpo, o que acontece com ele? Depende. É uma boa resposta para tudo. Quando ele perguntar qualquer coisa, responda que depende. Que horas são? Depende. Aqui, 12h30. Em Londres, depende do quê? Depende se eu estou direcionando essa transformação ou não. Por exemplo, se a máquina que eu estou falando é o motor do carro, que eu usei esse exemplo na última multiaula, o que acontece com o corpo que está recebendo energia? O que acontece com o carro? Se move. Por quê? Porque a máquina, ela direciona o trabalho. Ela pega um tipo de energia específico que ela foi projetada para pegar e transforma em outro tipo de energia específico que ela foi projetada para transformar. No caso, o motor de um carro pega energia térmica e transforma em energia cinética. Acabou. Então o que acontece com o corpo que recebe a energia? Se move, beleza? E um carro mais potente transforma mais energia, logo se move mais rápido, ok? Beleza. Mas se eu não estiver usando máquina, o que acontece com o corpo que recebe energia? Porque uma máquina a gente sabe exatamente, não é isso? A máquina ela serve para isso, então o corpo vai acontecer isso. Mas se eu não estiver usando máquina, e aí eu tenho um corpo que está recebendo energia, eu estou dando energia para um determinado corpo, e eu não estou controlando, qual é a coisa mais comum que acontece com um corpo que recebe energia? Quê? Não. Essa não é a mais comum. E até quando ele se desloca, acontece também a mais comum. Porque como você viu aqui, quando eu bati no quadro, houve trabalho, mas o trabalho ele é disperso. Eu não pego parte da minha energia e transformo só em um tipo de energia. Aqui no quadro, houve vibração do ar, houve aumento da temperatura, minha mão esquenta um pouquinho, quanto mais forte você bate, mais ele esquenta. Inclusive isso é o efeito Joule, a gente vai ver na aula de multiaula de eletromagnetismo, foda aqui. Acontece várias coisas. O trabalho, quando não há uma máquina, e até quando há, ele dificilmente é retilíneo. É um tipo de energia que se transforma majoritariamente em outro tipo, mas em vários pequenos tipos. Então qual é o tipo de energia mais comum que sai de um trabalho realizado? O que é que acontece de forma mais comum com um corpo que recebe energia? Ele esquenta. Você liga seu carregador na tomada, seu celular esquenta. Tá na hora de trocar, inclusive. Ah, professor, mas eu tinha um celular antes que esquentava pra caramba, mas o de agora não esquenta. Ele esquenta. Só não esquenta muito. Ou seja, ele tá mais eficiente. O trabalho realizado por ele está sendo mais direcionado para a recarga da bateria, mas a temperatura dele aumenta ainda um pouco. Até do fio aumenta um pouco. Então, a coisa mais comum que acontece quando alguém recebe energia é ele aumentar a temperatura. E aí agora vai. Se eu pego um pedaço de gelo e eu dou energia térmica a ele, o que acontece com o gelo? Percebeu? Isso é um gráfico maravilhoso, que é a variação da temperatura conforme vai passando o tempo. E a gente está falando aqui de gelo. Gelo. Teixo Guedes, me diga uma temperatura plausível, ênfase, não plausível, para uma pedra de gelo. 5 já é líquido. Ponto de fusão da água é 0. Ainda é 0 e 100. Menos 5. Menos 5. Tudo bem. Menos 5 é uma temperatura plausível para uma pedra de gelo. Então tá bom. No instante inicial do nosso experimento, a pedra de gelo está na temperatura menos 5. E o tempo que se passou foi quanto? 0 segundos. A gente está no instante inicial do nosso experimento. Então o tempo é 0 e a temperatura é menos 5. O ponto é esse aqui. Menos 5 e 0. Tempo é 0. Esse é o ponto. Se eu der energia térmica a essa pedra de gelo, o que acontece com ela? Ela aumenta a temperatura.
ela está recebendo energia. Então, se você olha microscopicamente, atomicamente, o que está acontecendo é que ela está transformando aquela energia em energia cinética. As moléculas dela começam a vibrar. Só que vibração microscópica mesmo, vibração atômica, a gente batizou de térmica, certo? Aumenta a temperatura, correto? Então vai aumentando, o tempo vai passando e a temperatura vai aumentando. Chegou aqui que ela está na temperatura menos 1 grau Celsius. E o tempo é, sei lá, um tempo qualquer aqui. Nesse momento, se eu der mais energia térmica, o que acontece com essa pedra de gelo? Sobe mais ainda a temperatura. É uma pedra de gelo, com menos 1 grau Celsius, eu dou energia térmica a ela e ela começa, ó, ela tá assim, né? Ela tá vibrando mais do que ela tava vibrando antes. Antes ela tava aqui, ó. Agora ela tá, né, já tá um forrozinho. Antes ela tava na valsa e pá. Mas ainda tem espaço para ela vibrar mais. O que tá acontecendo, galera, é isso aqui. Você tem uma molequinha aqui, outra molequinha aqui, outra molequinha aqui. As molequinhas de água. Por isso que eu coloquei de azul, porque eu sou clichê. Aí eu dei energia para elas. Eu dei um vale energia. O que é que ela faz com vale energia? Vamos chamar de vale energia. Eu tô dando energia térmica. Por que eu tô chamando de vale energia? Porque quando você recebe energia, você vai realizar trabalho, correto? Você pode fazer as porra acontecer, não é assim que funciona? Então eu tô recebendo energia, vou fazer alguma coisa acontecer. O quê? O que decido? Eu posso esquentar? Posso, mas eu posso fazer outras coisas se eu quiser. Por isso que eu recebo um vale. Vale porra. Recebi o vale, vou fazer uma porra acontecer. O mais comum é fazer o quê? Esquentar. Que é, né, energia cinética. Se mexer microscopicamente, a gente chama de esquentar. Então, ok. Dei, na verdade, o primeiro vale energia. Vou botar de verde aqui. Quantidade de vales energia. Um vale energia. Usou para quê? Para aquecer, correto? Então tá aqui, ó. Isso aqui é vibração. Uma vibraçãozinha. Aí, ó, chegou aqui. Aí eu dei outro vale energia. Aí ela veio pra cá. Por quê? Quando eu dou o segundo vale energia, ela usa pra quê? Ela pega essa energia e transforma em que tipo de energia? Microscopicamente cinética ou térmica de novo. Galera, é simples. Sempre que eu der energia para um corpo, note que eu quase nunca digo sempre, mas sempre que eu der energia a um corpo, a preferência desse corpo vai ser esquentar. Porque é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo é transformar qualquer tipo de energia em energia térmica. E a coisa mais difícil do mundo é transformar energia térmica em qualquer outro tipo de energia. Então, sempre que eu der vale energia para esse corpo aqui e ele puder, ele vai usar para esquentar porque é mais fácil. A natureza vai no caminho mais fácil. Então, eu dei o segundo vale energia. Ele pode esquentar? Então, ele vai esquentar. Dei aqui o segundo vale energia e ele esquenta mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro vale energia, deixou ele aqui. O segundo vale energia deixou ele aqui. Aí eu vou dar ele o terceiro vale energia. Toma aqui, ó. Tô continuando dando energia para ele, não? Isso aqui é uma pedra de gelo no forno. Então o forno tá fornecendo energia térmica para ele. Dei outro vale energia. Ele consegue esquentar? Se ele consegue esquentar, então ele vai esquentar. Então tá aqui, ó. Esquentou mais um pouco. Vocês estão notando que eles estão vibrando cada vez mais? Aí agora é que vem o perigo, né? Porque depois do terceiro vale energia, a temperatura dele para baixo, a temperatura é negativa. Para cima, a temperatura é positiva. No meio, a temperatura é zero. Chegou aqui, ó, ele tá na temperatura zero. O que é que acontece com o gelo a 0 graus Celsius? Depende. As duas acertaram. Uma disse se mantém gelo e outra disse se transforma em líquido. Mas a resposta mais legal de todas é depende. Porque veja, isso aqui era gelo. E era gelo que chegou em 0 graus Celsius. Chegou em 0 graus Celsius, não chegou? Ok. Para o gelo derreter, ele precisa separar as moléculas, correto? É um esforço que ele tem que fazer. Somos moléculas. Piloto verde e piloto azul, são duas moléculas. Elas estão aqui vibrando. Para elas separarem, elas não vão gastar energia? Para que alguma coisa quer gastar energia? Não quer. Então, se eu esquentei o gelo até 0 graus Celsius e não fiz mais nada, esquentei até 0 graus Celsius e mantive, ele não derrete, ele fica lá, se mantém. Mas isso não acontece na natureza, né? Na natureza, se você toca uma pedra de gelo na temperatura ambiente, ela tá perdendo calor para o ambiente, né?
O ambiente está esquentando a pedra de gelo. Então funciona como se eu estivesse dando mais um vale energia. A energia não cessa, a energia não para. Eu não estou parando de dar energia ao gelo, não. Eu dei a ela o 4º vale energia. Olhe para as moléculas de água. Elas conseguem vibrar mais do que estão vibrando aí? Tem espaço para elas vibrarem mais do que estão vibrando? Já está batendo uma na outra aqui, ó. Então, o 4º vale energia que elas vão usar para aumentar a temperatura? Não, porque não tem mais espaço. Mas eu dei energia, entendeu? Ela vai usar essa energia para quê? Para afastar uma molécula da outra. Lembra que eu disse que eu tenho 2 moléculas e elas podem se separar, mas gastam energia? Eu dei energia para ela gastar. Então ela vai usar para isso. O que eu vou ter? Em vez de eu pegar esse vale energia e usar para aquecer, eu vou usar para separar as molequinhas. Só que elas continuam vibrando na mesma intensidade que elas estavam vibrando antes. Ou seja, a temperatura aumentou? A temperatura não aumentou. Por quê? Porque ela não usou esse vale energia para esquentar. Ela usou esse vale energia para obter mais espaço, para ficar mais confortável. Aí que tá. Se microscopicamente você olha para as moléculas e vê isso, vê um afastamento, macroscopicamente você olha para uma pedra de gelo, o que acontece com ela quando as moléculas se separam? Fica líquida. Isso é uma mudança de estado físico. Então tem 2 coisas principais que um corpo pode fazer quando eu dou a esse corpo energia térmica. Uma é mudar a temperatura e a outra é mudar o estado físico. É isso que a gente vai ver nas multiaulas de termofísica, inclusive, termometria, termologia, enfim, que é QMC delta T e QML, que macete e que moleza. Aquelas 2 fórmulas, calor latente, calor específico, calor sensível, tudo mais. É você estudando essas 2 coisas. Uma é quando a temperatura varia e outra é quando o estado físico varia. Aí veja, quando eu dei o 4º vale energia, voltando para cá, quando eu dei o 4º vale energia, o tempo parou ou o tempo continuou passando? Continuou passando. A temperatura variou? Não. Então no gráfico de temperatura por tempo, o tempo variou, mas a temperatura não variou. Então o que acontece, galera? É isso aqui, ó. Aqui, daqui para cá, houve uma mudança de estado físico. Depois que o gelo derrete e eu dou o 5º vale energia, agora que tá o pulo do gato. Depois que o gelo derrete e eu dou o 5º vale energia, vai usar pra quê? Pra começar a ferver. Pra esquentar, né? Ferver é lá em 100 graus Celsius, tá em 0. Não é isso? Beleza. Então ele vai esquentar, ou seja, agora a temperatura volta a aumentar. Só que a temperatura vai aumentar em outro estado físico. Aqui é sólido, aqui é líquido. Aqui é sólido e líquido. Percebe isso aí? Qual é a temperatura aqui? Deixa eu botar de outra cor. Vou botar de laranja. Qual é a temperatura aqui? 0 graus Celsius. Qual é a temperatura aqui no preto? Preto não, nossa, muitas cores. Azul. Qual é a temperatura na seta azul? A temperatura na seta laranja e a temperatura na seta azul são 0. Qual é a diferença da situação laranja e da situação azul? Teixo Guedes. Estado físico. No início do 4º vale energia, no caso, ou seja, aqui na seta laranja, a temperatura é 0 graus Celsius, mas praticamente tudo é sólido. E aí, ó, conforme eu vou cedendo temperatura, dando vale energia, ele vai mudando de estado líquido. E aqui, qual é a temperatura? 0. E qual é o estado físico? Líquido. Aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius e aqui eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. E depois de derreter tudo, vai subindo a energia de novo, vai subindo a temperatura, até que chega um momento que chega em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, ou seja, não sobra mais espaço para elas vibrarem e ela vira um gás. E aí depois que ela, um vapor, né? Depois que ela vai para o estado gasoso, começa a subir a temperatura de novo. E esse gráfico maravilhoso você já deve ter visto em alguma das suas aulas e você sabe por quê. Agora, para o próximo vídeo dessa multiaula maravilhosa, eu vou te dizer que em gases a temperatura é em Kelvin. E no próximo você vai descobrir por quê. Então desbloqueia isso aí e vamos continuar.